O sentimento que eu tenho é de orgulho de Ribeirão Preto, de nossa região, por ter conseguido erguer um teatro tão bonito. Acho que ele é o coração de Ribeirão, né? Assim, ele pulsa aqui. O que pulsa aqui é a coisa mais, talvez, assim, o nosso maior símbolo. A Companhia Cervejaria Paulista, para corresponder ao favor público a que devia o seu crescente desenvolvimento, deliberou cooperar no embelezamento da cidade, fazendo construir no centro do chamado Quarteirão Paulista, à Praça 15 de Novembro, um teatro e, ao lado deste, em pendente com o do Central Hotel, outro prédio de lojas e escritórios. A Antártica já vira em 1911 e a Cervejaria Paulista foi criada em 1914, as duas para competir. E a Cervejaria Paulista lançou uma cerveja preta, lançou os mesmos produtos, cerveja, refrigerante, mas por conta do bairrismo contra a Antártica, a Cervejaria Paulista deu muito certo. Ela foi uma empresa que são os Pagano, Meira Júnior e outras famílias tradicionais, eles ganharam muito dinheiro. Em 1926 é inaugurado o Palace Hotel. Já em 1927, a Cervejaria Paulista compra de Adalberto de Oliveira Roxo o hotel e incorpora ele a esse grande empreendimento que é o Quarteirão Paulista. E no ganhar esse dinheiro, eles disseram assim, não, vamos dar uma retribuição para a cidade, vamos dar um presente para a cidade. E construiu um quarteirão inteiro, no centro do qual o Teatro Pedro II, ao lado um monumento Palace, que era o Palace Hotel, um prédio para o Palace Hotel, que era uma prova de que o varejo estava dando à luz a um setor de serviço e a cidade iniciava um outro caminho, uma outra história, porque serviço é uma palavra que vem de servo. Ribeirão Preto começava a servir quando ela realmente sempre gostou de mandar. E o presente que eles resolveram dar é esse teatro aqui. Então, e o projeto foi de um escritório muito importante de São Paulo, que era do Pujol, um arquiteto famoso. E em 1928 começa a construção do Pedro II e do Palacete Meira, que vão ser inaugurados em 1930. A arquitetura é a oratória do poder. Nós queremos saber quem mandava numa cidade como Ribeirão Preto nos anos 20. Eu pergunto, quais os prédios mais suntuosos? Catedral, a igreja. Palácio Rio Branco, 1918, 1920, o poder público. O Quarteirão Paulista, que foi a primeira manifestação de uma empresa verdadeiramente cidadã. Eu resolvi então fazer uma conta de quanto foi esse presente. Murilo perguntou ao avô quanto custava uma cabeça de gado entre 1928 e 1930. Com este valor, ele fez algumas contas. E essa conta deu, que é uma conta que eu não vi ninguém fazer, deu como custo desse teatro 8 milhões de dólares, que seria mais ou menos hoje 20 milhões de reais. Dona Adelina e o senhor José Veloni têm uma coisa em comum. Em 1930, os dois viram a inauguração do Teatro Pedro II. Ela assistiu ao filme Alvorada do Amor. Havia muito glamour. Ribeirão Preto era uma cidade diferenciada no estado de São Paulo, pelo glamour. A primeira vez foi assim muito emocionante, demais, porque eu não imaginava ver uma coisa dessas assim, né? Mas sempre era muito emocionante e a gente tinha que vir muito chicosa, porque todo mundo vinha muito bonito. Então a minha mãe tinha que dar conta de eu comprar um vestido novo para vir. Assisti aqui muitos concertos, assisti várias óperas. Tudo era comemorado lá. Carnaval, 7 de setembro, qualquer coisa era ali. Que o carnaval em Ribeirão Preto era realizado aqui na esplanada do Pedro II. Aí depois, na hora que foi cinema e teatro, aí já foi a decadência. A decadência é filha da ignorância. Foi quando se cobriu toda a parte interna, aqueles tapumes que eram bonitos assim na aparência, mas eram horríveis no sentido de deturpar
a linha arquitetônica da construção. Com a preferência da sociedade pelo cinema e com o entendimento de que o teatro já estava sendo uma espécie de casa velha, começou-se a abandonar o teatro. Eu estou passando ali pela Álvares Cabral, quase esquina do General Osório, passo ali na frente do Pinguim e estava ali um grupo de pessoas sentadas tomando chopp. E uma delas era o senhor Petrônio Beluca, que era o gerente-geral da Antártica em Ribeirão Preto à época. E ele me viu passar, me chamou, entendeu? Sentei à mesa com ele, todo mundo conversando e tal. Ele olha assim pro Teatro Pedro II e ele fala, nossa, mas que pena isso, né? Eu falei, pena por quê, senhor Petrônio? Não, porque a Antártica está negociando a venda desse prédio. E a primeira voz da imprensa que surgiu, eu acho, por isso mesmo, que era o primeiro grande responsável por evitar a demolição do Pedro II, foi o jornalista Júlio Quevenato. Ele, como editor do Jornal Diário, ele comandou várias reportagens, isso no início dos anos 1970. Aquele dia mesmo eu fui para a Câmara, no dia eu pedi urgência urgentíssima, fiz um projeto de lei tombando, entendeu, o Teatro Pedro II, e ele foi aprovado em primeira e segunda votação. No mesmo dia foi aprovado. Flávio Condé Favaretto foi o primeiro político a se preocupar com o Pedro II, porque ele fez a lei municipal que fez o tombamento do teatro em 1973. O Jornal Diário, que era onde o Júlio trabalhava, mudou de posição. Então houve uma ordem para que o Júlio parasse de noticiar, não mexesse mais nesse assunto. Aí ele fez um editorial, e esse editorial, um editorial bem cínico, dizendo assim que o patrimônio cultural não valia nada, isso não tinha importância, que a cultura era uma coisa secundária, que o importante era o número de empregos, que o prédio queria ser construído. Isso serviu de mote, na verdade, para reforçar o interesse para a preservação. Aí veio um incêndio como uma espécie de protesto do próprio teatro. Foi muito triste, foi assim, uma coisa assim horrorosa que, aliás, já estava anunciada. Me lembro do dia que meu pai tinha um comércio nos Campos Elíseos, na Rua Paraíba, perto ali do clube Palestra Itália, e era comércio, residência, a garagem ao lado e um cômodo, um quarto que ficava em cima da garagem. E desse cômodo, desse quarto, eu tinha um panorama do centro da cidade, era exatamente de frente para cá. E me lembro de estarmos em casa e ouvindo rádio e falarem tá pegando fogo no Teatro Pedro II. Então, aquilo foi um susto, meio uma coisa estranha, subimos imediatamente para esse cômodo, abrimos a janela e aí a gente se deparou com fogo e fumaça. A gente via a cobertura do Pedro II, fogo e tudo. Estava se incendiando. E a sessão foi suspensa e alguns vereadores vieram aqui, porque é perto. E para mim é difícil lembrar disso, porque foi a primeira vez que eu chorei por causa do Pedro II. Não foi a última, foi a primeira. Aí foi uma coisa que nos causou assim muita tristeza. Não, é aquela dor no coração, né? Porque aqui eu fui em Graxate também, aqui na praça, e estava se decompondo ali com aquele fogo, né? Achava aquilo inconcebível. A gente fazia comentários e assim, eu não conseguia sair da janela. Nessa mesma noite, eu me sentei com o então vereador Antônio Calixto e nós redigimos o pedido de uma comissão de trabalho para buscar a restauração do Teatro Pedro II. Em dezembro de 1980, morreu o John Lennon. E o Henrique Bart, do Grupo Nós, e o José Maria Pasqualic, que era músico também, fizeram um tributo ao John Lennon aqui na porta, aqui na esplanada. E desse tributo foi conversado entre o José Maria e o Henrique que começar a fazer um movimento para
que o prédio fosse tombado e fosse restaurado. E aí começou o Soma, mas antes já existia alguma movimentação pró-restauração do teatro, dos artistas plásticos, mas era muito... não dava tanto alarde. E o Zé era muito corajoso e ele estava sempre pensando em coisas que ninguém nunca havia pensado. E ele metia as caras mesmo, ele era assim. Ele falou, nós vamos ter que fazer uns movimentos, umas manifestações, e é com som que a gente vai fazer isso. Vamos começar a fazer som na frente do teatro. O Henrique Bart tocava com a gente também, era o Grupo 17. Aí o Zé falou, vamos colher abaixo-assinado, e o que a gente pode fazer? Ele e o Henrique Bart começaram a engendrar as ideias. Falou, primeiro nós vamos fazer um som na frente, na esplanada, convidar todos os músicos para tocar, e deram o nome ao movimento de Soma. O Soma foi feito para isso, único e exclusivamente para a restauração do teatro. Participei do Soma. E aí um dia, nas discussões, o Vaccarini, que era um cara que juntava todo mundo, né? Ele ficava bem cabreiro, vocês são jovens, tinha que juntar todo mundo. E ele se considerava muito jovem também, a gente tem que brigar, tem que falar com o governador, tem que falar com você. Mas como é que nós vamos falar? Aí começamos a juntar, então vamos fazer uma manifestação. E aí a gente criou a Associação dos Artistas e Amigos das Artes. E aí nós fizemos a primeira Festa das Artes, que foi um fato inédito. É que foi a coisa mais linda, porque juntou gente de tudo quanto é lugar. Era uma coisa de uma espontaneidade, de um envolvimento muito grande. E a gente fazia shows, quando eu era adolescente, na década de 80, a gente fazia shows para chamar a atenção para o Pedro II, né? Aquele movimento todo, a gente fazia shows aqui na frente do Pedro II e fazia, cantava, assistia e tinha um movimento da moçada para levantar o Pedro II de novo. Guila é uma figura e esteve presente em todos os somas. Então ele cantava assim, o Pedrão está do jeito que o diabo gosta, faz 3 anos que queimou e até agora só saiu fumaça. Eu participei de um movimento em defesa do Pedro II e a primeira reunião dele, isso depende de quem participou em alguma coisa, outro participou outra, e depois isso foi se encontrando. Eu participava de todos os movimentos, tinha o movimento coral, né? O movimento do teatro, então eu estava presente aqui, entendeu? E eu vim representando um movimento, né? Que foi o movimento contra a carestia, porque ele continuou existindo por um bom tempo, né? E aí eu participei disso. E então, como Agnus Arte, a gente era super ativo no movimento, né? Em todos os movimentos que rolavam, e a gente, de alguma forma, catalisava esses movimentos, né? Era uma briga boa, né? Porque naquela época, inclusive, tinha um pessoal da pesada, era o Pedro Manuel, o Vaccarini, o Newton, o pai da Débora, parte dos vereadores. E aí você tinha desde artistas consagrados, como era o caso do Vaccarini, por exemplo, que de todos era o mais despojado de nós, até figuras que estavam ali de orelha, entendeu? Queriam participar porque queriam participar. Então, esses grupos culturais, e principalmente esse grupo não pode ser esquecido nunca, que é o Travessia, do Pedro Paulo, que era o Grupo Negro. E eu fazia parte do Grupo Travessia, e a gente se reunia 3 vezes por semana, e sempre trabalhando para a cultura, né, dessa cidade. Então nós juntamos esse pessoal todo e foi muito espontâneo. Na verdade o que a gente queria era salvar Pedro II, não tinha ideia nenhuma de fazer mais nada. E aí a gente ouvia sempre falar, então aí a gente fez um grupo e vinha aqui na frente do teatro para que não fosse derrubado. E começou o movimento para o resgate do Teatro Pedro II. O movimento principal, na verdade, foi a união, porque todos os empresários da cidade, todos os artistas, todo mundo começou a mandar ofício para as pessoas ligadas ao teatro. Esse concerto tornou-se um concerto protesto e a população ali
todo mundo assim participando, sabe, a praça cheia. Aquilo para mim foi uma coisa assim, que me marcou muito, sabe? Acho que eu convivi muito mais com a Esplanada do que com a arte apresentada no teatro. Travessia tinha um negócio lindo que fazia roda poema, roda poema, roda poema. Oh. E eles iam cantando pela rua, faziam uma roda assim, e iam trazendo as pessoas, porque cada um ia falando um verso ou uma frase, e isso juntava muita gente. Eu sou apenas um homem de teatro. Sempre fui e sempre serei um homem de teatro. Todo aquele que é capaz de dedicar a vida à humanidade e a paixão existente nestes metros de tablado, este é um homem de teatro. Eu, na época, já tinha sido eleito deputado estadual e fui ao secretário da época, que era o deputado Cunha Bueno, pedir urgência nesse tombamento do Teatro Pedro II. E veio o tombamento em 1982 pelo Condefat, o que foi importantíssimo, porque se alguém tinha interesse em vender o Teatro Pedro II, e me parece, pelo que consta, na verdade, o interesse não era só vender o Teatro Pedro II, era vender o Quarteirão Paulista inteiro. A gente era muito idealista. A gente acreditava que se a gente tivesse qualquer mecanismo nas nossas mãos, a gente ia fazer algo de positivo. Os artistas são assim, eles são sonhadores, né? Você tem que apostar no seu sonho. Porque veja, o incêndio foi em julho de 80. Portanto, o teatro ficou 5 anos, mesmo depois de tombado, sob a ação do tempo. Estar hoje aqui neste teatro dá uma sensação de suspense e muita emoção. Mesmo porque a maioria dos moradores de Ribeirão Preto nunca teve a oportunidade de conhecer o teatro por dentro. Parece que a gente está mais próxima às histórias e dramas vividos aqui. Mas parece que agora a história é outra. Até julho deste ano, fica pronta a primeira etapa da reforma que começou em setembro do ano passado. Enquanto o público e os artistas não conquistam o teatro, o espaço fica com este exército de operários. Nós tínhamos muito orgulho de estar na cidade de Ribeirão Preto e com a promessa de que esse teatro seria restaurado. Tanto que, quando as obras realmente começaram, nós colocamos na janela do Dieder Eriksen o Brianito. O Brianito era exatamente aquele que tomava conta do restauro. Ele era a luz que vinha na cidade para que as pessoas pudessem, através dele, discutir o restauro do teatro. E nós vestimos aquele boneco com um macacão de operário, capacete, para que ele vigiasse as obras, que não parassem e que entregassem esse teatro de novo à cidade. Eu me lembro mais claramente de uma atividade que teve aqui no Pedro II, logo que as reformas começaram, que nós fizemos 2 espetáculos aqui. O Cândido do Voltaire aqui nessa sala e o Prometeu Acorrentado lá embaixo na plateia. E foi um momento muito emocionante. No final, o Magno soltou umas pombas que voavam e tal, quando ele falava, eu resisto. E o Cândido aqui, que foi aqui nessa sala maravilhosa, gente aí saindo, falando E que essa epopeia, que foi a reconstrução do Teatro Pedro II, ela foi extremamente rica do ponto de vista de você viver aqui experiências totalmente inéditas.